A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus que está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7, que diz assim, olha: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Há muitas pessoas que estão preocupadas em saber qual é a pronúncia correta do nome do Senhor. Mas é isso que as Escrituras estão querendo nos dizer? Veja bem o que diz o versículo 7. Não tomarás. Essa palavra tomar quer dizer carregar consigo, erguer, levar consigo. O quê? O nome do Senhor. O nome na Bíblia, irmãos, ele faz referência à honra do Senhor, à glória do Senhor, à sua dignidade, à sua fama. Então, aqui está querendo dizer: não carregarás, não erguerás a fama do Senhor, a glória do Senhor, a honra do Senhor de maneira vã. Essa palavra vã quer dizer mentira, falsidade, inutilidade. Bom, agora os irmãos poderão entender que o versículo está dizendo: não carregarás, não erguerás a fama do Senhor de maneira mentirosa, de maneira vã, de maneira inútil. Vamos ver aqui no livro de Isaías, no capítulo 52, versículo 5. Veja só o que diz: E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Então o Senhor está dizendo aqui que o seu nome, a sua fama, a sua dignidade, a sua glória tem sido blasfemada todos os dias. Vamos ver ainda, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Agora, não está dando para entender com mais clareza o que as Escrituras estão querendo nos dizer, irmãos? A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Deus não está fazendo referência a uma pronúncia que foi perdida lá atrás, há muito tempo atrás, há séculos atrás. Deus está fazendo uma referência à sua glória, à sua fama, o seu bom nome. Nós estamos vivendo uma época muito delicada, em que há muitos escândalos, há muitas doutrinas, há muitos ensinos, há muitas profecias, há muitas campanhas sendo ministradas por pessoas que se dizem ungidos do Senhor, servos do Senhor, profetas do Senhor, doutrinas totalmente antibíblicas, doutrinas de demônios, doutrinas que alimentam os desejos mais perversos da velha natureza. Um afrouxamento doutrinário que tem trazido tantos escândalos, pessoas estranhas que tomam para si os títulos ou conquistam os seus títulos através de negociatas, de convenções, de organizações, títulos de pastores, de profetas, de, entre aspas, homens de Deus, de levitas, pessoas que estão se auto-intitulando apóstolos, e essas pessoas estão erguendo o nome do Senhor para aquilo que é mentira, para aquilo que é inútil, para aquilo que é vão. Veja a palavra do Senhor, irmãos, que trata com seriedade a responsabilidade de cada cristão. O apóstolo Paulo diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.
Vamos dar uma olhada em Malaquias, no capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes, em que desprezamos o teu nome? Veja, irmãos, como a palavra de Deus, ela explica ela mesma, como ela nos esclarece a respeito da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tomarás, não carregarás o meu nome, a minha glória, a minha fama, a minha dignidade, a minha majestade de maneira mentirosa. As pessoas estão usando do nome do Senhor, usando da palavra de Deus, usando de títulos que deveriam ser de pessoas tementes a Deus, de pessoas consagradas ao propósito de honrar e glorificar o nome do Senhor. Essas pessoas estão usando o nome do Senhor, a fama do Senhor, para proveito próprio. Os escândalos estão aí, as aberrações estão aí, das mais terríveis aberrações. O nome de Deus tem sido blasfemado por causa dessas pessoas. A nossa responsabilidade, eu quero falar com você que teve um encontro real e genuíno com o Senhor Jesus, que você e eu, nós temos uma responsabilidade de levar o nome de Deus no meio de uma geração pervertida, devassa, de uma geração que vive uma verdadeira degradação moral e espiritual. E a responsabilidade do cristão genuíno é ser testemunha do Senhor Jesus. A palavra testemunha, ela quer dizer Marte. A testemunha, ela morre para si. Ela não trabalha na obra do Senhor, ela não prega o Evangelho, ela não testemunha do Evangelho para benefício próprio. A primeira postura de um verdadeiro seguidor de Cristo é morrer para os seus propósitos, é morrer para os seus ideais. E somente Cristo deve ser exaltado na sua vida. Somente a palavra do Senhor, ela deve ser exaltada. A grande responsabilidade que nós temos, irmãos, é de exaltar a palavra do Senhor. Por isso, eu quero exortá-lo. Você tem feito da palavra de Deus a sua única regra de fé e prática? Você tem se relacionado com as Escrituras? Talvez você possa dizer, não, eu frequento uma igreja, bom, eu participo de campanhas, bom, eu sigo o pastor A, o pastor B, eu ouço as instruções do irmão A, do irmão B, do profeta. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você se relacionar com as Escrituras, porque o apóstolo Paulo disse que nós somos a carta escrita de Cristo. E foi escrita pelo Espírito de Deus. A salvação da nossa alma custou o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a palavra que está sendo pregada não exalta as Escrituras, não exalta os valores espirituais, não exalta os valores morais que a palavra de Deus nos ensina, essa palavra pregada não é o Evangelho de Cristo. Pode estar tentando carregar o nome do Senhor, mas para outros objetivos. Ela diz servir ao Senhor, essa pessoa diz exaltar o nome do Senhor, mas para motivos fúteis, para proveitos próprios, essas pessoas estão caminhando a passos largos para a condenação eterna. Mas a você, meu irmão, minha irmã, que deseja servir a Cristo, envolva-se com a palavra de Deus. Cuide do seu devocional. Absorva as Escrituras. Una o seu coração ao temor que é devido ao precioso nome do Senhor. Muito mais do que a pronúncia de um nome que ficou lá atrás. Deus está muito mais interessado que levemos a sua honra
que levemos a sua dignidade, que levemos a palavra dele com temor, com fidelidade e com verdade. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.